19h30. Então vamos começar o nosso papo, né? Conforme o combinado não é caro, né? O combinado não é caro, né? Eu tive fazendo uma das lives aí, foi a última, acho que foi a penúltima, né? E eu contei alguns casos meu em campo, né? Encontrando dificuldades com NR10, né? Dificuldade de entendimento. E quando eu citei alguns casos em que o assunto era documentação técnica, né? Um desconhecimento, não é desconhecimento, porque a palavra está lá, é fácil você ler, né? Não é desconhecimento, mas um não entendimento, né, do que a NR10 pede, né, a nível de documentação, né? Então, quando eu citei um caso de documentação, né, o pessoal deu um auê aí, né, alguns comentários, né? E dentro de documentação, uma das documentações que a NR10 pede, né, ou trata, né, por isso tem um capítulo, né, um capítulo todo por conta, deixa eu esclarecer primeiro, tá? Dentro do texto normativo não existe uma convenção de nomes, tá? Não vou falar aqui um capítulo, né? Mas tem um título, ótimo, um título. O título 10.3, que é Segurança em Projetos, né? Segurança em projetos, e são o quê? São 10 itens, né? De 10.3.1 até 10.3.10, falando exclusivamente sobre projetos, né? Então vamos dar uma olhada nisso, vamos conversar sobre isso. Claro, eu tenho alguns casos que eu já encontrei em campo, né? Ou que os casos me encontraram, né? É, então vamos conversar. Eu queria chamar a atenção, bem, primeiro as nossas páginas, né? Eu estou aqui no Instagram, esse vídeo vai ficar arquivado, né? Vai ficar disponível aqui no Instagram. Ele também em breve porque não é automaticamente, mas amanhã, né? Amanhã vai estar no Facebook, vai estar no YouTube, nas nossas páginas, né? O nosso assunto é a norma regulamentadora número 10, né? Da qual eu sou especialista, fiz mestrado sobre isso lá na UFMG, né? E é uma área que eu vejo que ainda, apesar de nós estarmos trabalhando com a NR10 neste texto que hoje se encontra desde 2004, né? Desde 2004, ela nasceu lá em 78, tá? Mas esse texto de 2004, né? Apesar da gente estar trabalhando desde 2004 com ele, ainda existe muita pouca compreensão ou muitos trabalhos, né? Equivocados, né? Que realmente não chegam ao que a norma pede. Então, é um campo muito vasto, tanto de trabalho quanto de fornecimento de serviço, né? Fornecimento de serviço. Você poderá ser um instrutor sobre a NR10, né? Não instrutor no caso de curso, esse já tem bastante gente oferecendo, né? Mas além disso, né? Você fornecer serviços justos, adequados, robustos, né? Robusto. O que é robusto? Atende ao que está dizendo o texto, consegue ter um enfoque de economia, né, nas ações mais inteligentes em campo, né? E isso é possível, claro que é possível, mas você tem que compreender, né, compreender o texto da NR10, principalmente nas entrelinhas, porque nas linhas estão aí disponíveis na internet, é muito fácil você ler, né? Então, quando chega a parte de projetos, que é o nosso assunto hoje, né? Nossa, a gente encontra muito equívoco, né? Muito equívoco. Então, vamos lá, fica à vontade de colocar aí no chat. Boa noite a todos vocês, né? Elza, Paulo, tá aí a Leide, muito obrigado pela presença de vocês. Já vi aqui o Carlos Alberto também, muito obrigado. Fique à vontade para colocar sua pergunta aí no chat. Hoje eu estou, o tempo passa e a gente vai aprimorando, né? Hoje eu estou mais integrado aqui ao chat, tá? Então, colocando uma pergunta aí, display aqui na minha cara
na hora, tá? Ótimo. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é lá no item 10.1.2, onde ele fala da aplicação da NR10. E ele fala que se aplica à geração, transmissão, distribuição e consumo. Quer dizer, se aplica onde tem energia elétrica, está valendo a NR10, ok? Né? E as etapas em que se aplica a NR10 são as etapas de projeto, é o primeiro, claro que é o primeiro, né? Ninguém constrói nada sem projeto, né? Ninguém constrói. Primeiro é projeto. Construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas. Ora, chama atenção. Já teve mortes na construção? Teve. Já teve mortes na montagem? Teve. Já teve mortes na operação? Já teve. Já teve mortes na manutenção? Já teve. Já teve mortes no projeto? Não. Não, né? Nunca vi nenhum projetista na prancheta, lá mexendo na carta, levar um choque. Né? Pode até projetar extra alta tensão lá que não vai morrer de choque no projeto. Mas por que o projeto está aqui? Por que o projeto está como uma atenção especial do ponto de vista da NR10? Ora, é porque no projeto, e é apenas no projeto, você pode atentar, você pode equipar a sua instalação, com recursos facilitadores da NR10, ok? Vou falar a mesma ideia com outras palavras. No projeto, você pode prever recursos, dispositivos que minimizem os riscos elétricos. E, portanto, na montagem e na operação e na manutenção, todas as outras etapas, né? Claro que serão conduzidas num ambiente de menor risco. Né? Se é menor risco, claro que é menor probabilidade de acidentes. Ora, lembrando que o objetivo único da NR10 é garantir segurança e saúde, né? A gente pode dizer sem medo de errar, tudo que colabora para a segurança está de acordo com a NR10. Tudo que não colabora com a segurança não está de acordo com a NR10. Então está lá o projeto, a NR10 aplica-se o projeto e tem lá um capítulo, tem lá um título com várias exigências ou atenção que o projeto elétrico tem de ter para então cumprir a NR10, né? Cumprir a NR10. É interessante, né? É interessante um outro detalhe que eu quero chamar aqui para o item 10.4.1. Vou ler só um trecho dele, tá? Não vou ler todo o texto, não. Vou só pegar os assuntos que nos interessam aqui no tema de hoje, tá ok? Ele fala no 10.4.1 que as instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas, inspecionadas, né? Tudo que você for fazer na instalação elétrica, de forma a garantir segurança e saúde. Ora, dessas etapas, tem a etapa de construção, que antes da construção só existe um assunto, só existe uma referência. Para você construir uma instalação elétrica, uma referência qualquer, o projeto executivo. Então, o projeto executivo, ele ganha uma força estratégica nas questões de segurança, porque você, projeto executivo, vai me dizer como eu, montador, vou ter que montar a nossa instalação elétrica. Se o seu projeto se resumir em bitola de cabos e por onde que passa os cabos, eu, que sou montador, vou falar, senhor projetista, você poderia me ajudar mais aí, não é? Poderia ajudar mais aí. Então, o que eu quero chamar a atenção? O projeto, ele tem que ser robusto o suficiente para o quê?
para dar sustentação com segurança aos trabalhos de construção que virão advindo desse projeto. O cara vai construir, o que ele tem? Estou falando do ponto de vista técnico, né? Só tem o projeto, né? Só tem o projeto elétrico. Então, um projeto forte, um projeto, vou usar de novo essa qualidade, robusto, tá? Robusto, né? É o que a gente precisa. É o que a gente precisa para que a construção e, consequentemente, as outras etapas, né, do lidar com a elétrica possa ocorrer dentro de condições favoráveis à segurança, tá? Eu vou chamar atenção para favoráveis, porque você jamais consegue garantir apenas com a sua instalação, não é isso? Quer dizer, vou pegar aqui um exemplo análogo aí do nosso dia a dia, né, para fugir um pouco das instalações elétricas, né? Você tem um carro super seguro, airbag, não sei quantos airbags, cinto de segurança, retrátil, isso e aquilo, cheio de segurança. Mas se você dirigir em extrema velocidade e depois sai de uma festa, né? Não tem, o assunto não está só na instalação, está sim na postura de quem está naquela instalação, está na postura de quem está dirigindo aquele carro, né? E claro, a Enel Ideias vai focar nas questões de treinamento, né, de conduta, né, dos trabalhadores, mas nós não vamos entrar aqui nesse mérito, nesse encontro. Falaremos disso aí mais para frente, tá ok? Eu li uma frase no I3E 1100, ok? O I3E, né, o IEEE, né, é uma instituição normativa, né, várias normas do I3E, né, no âmbito europeu e pelos signatários junto à ONU, né? Então, na realidade, tem uma aplicação, uma possibilidade de aplicação, digamos aí, mundial, mas eles têm os chamados livros coloridos. O I3E 1100 é um deles, é o livro Esmeraldas. Então eles dão cores a esses documentos, exatamente para chamar a atenção, porque não são normas, tá? Não são normas. São livros interessantes, escritos por vários autores, né? Vários trechos, vários autores, mas o assunto ali é contar história, contar situações de sucesso, contar um pouco do que é que se entendia, o que é que hoje se entende. Então são livros mesmo, digamos, de um bate-papo, né? Vamos tomar um cafezinho aqui e conversar sobre isso, né? E no livro de Esmeraldas eu estava fazendo um trabalho grande, inclusive, vários meses, né? Eu participei da equipe, e aí nós estávamos consultando esse livro. Eu li uma frase que tocou fundo o meu coração, mas tocou fundo não é porque ela é exótica, não, é porque é óbvia. É porque ela é óbvia. Lá estava escrito assim: o seu projeto tem de ser tal que o instalador não precise complementá-lo. Quer dizer, o seu projeto, está falando para o projetista, o seu projeto tem de ser tal de forma que o instalador não precise complementá-lo. Então, eu como projetista, eu não tenho o direito de omitir informações. Eu preciso saber todos os detalhes do dispositivo que eu estou especificando, do físico da instalação, não é? Dos locais onde serão instalados, quais os painéis, onde é que ficam essas réguas de bornes desses painéis, todos os detalhes para que eu possa detalhar o meu projeto de forma segura para o instalador. Quer dizer, um instalador, estou aqui no Livre Pensar, né? Um instalador seria como se fosse uma máquina, ok? uma máquina de instalação. Você alimenta ele com insumos, ok? As partes que serão usadas na instalação, se alimenta contemplado com um projeto,
e ele sabe exatamente o que executar, já que tudo está no projeto, não é? Tudo está no projeto. Então vamos lá aqui, sem querer me aprofundar nesse detalhe, mas citando que é um assunto muito usado em projeto, né? Muito usado em projeto. Aí, por exemplo, tem lá um rack, ok? Um quadro elétrico, um painel elétrico, e no projeto o projetista se dá o direito, né, de colocar lá uma bolinha, uma ligação e um símbolo de terra, mostrando que o painel tem de ser aterrado. Ora, se o instalador chega em campo e vê aquele símbolo, você está dando o direito dele fazer o que ele quiser, ou usar o bom senso dele para fazer aquilo. Você, como projetista, tem que dizer: ok, há uma conexão da carcaça para o aterramento. Que ponto é esse da minha carcaça? Tem já esse ponto disponível? O fabricante disponibilizou um ponto para eu fazer essa conexão? O que eu uso é um terminal olhal? É um terminal agulha? Qual que vai ser o cabo para fazer essa interligação? Esse cabo vai ser nu? Vai ser isolado? Qual que é a têmpera desse cabo? Qual que é a seção desse cabo? Esse cabo está conectado aqui no painel, ok, já entendi. E ele caminha por onde dentro da minha instalação? E ele conecta em que ponto do aterramento da minha instalação? E essa conexão, como é que é? Eu tenho uma barra de equalização no local? Onde é que ela está? Por onde que o meu cabo vai passar? Com que infraestruturas vai passar? E como que esse cabo é conectado a esse barramento? Ou esse cabo vai ser conectado diretamente a uma parte da malha de aterramento numa caixa de inspeção? Então esse cabo vai ter que chegar nessa caixa de inspeção. Como é que ele chega? Como é que é a conexão? Como é que eu vou fazer a conexão? Se for uma solda exotérmica, esse cabo não é qualquer um, tem uma bitola mínima, tem capacidade, tem condições físicas mínimas. Se for um conector de compressão, qual o conector de compressão? E se eu fizer isso, eu projetista, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O meu instalador não tem como complementar o meu projeto. Não é? Não tem. Está tudo ali. Né? Está tudo ali. Então, estas são as exigências de um projeto. Eu não estou inventando, não. Eu estou vendo situações de campo. Eu vou contar um caso que aconteceu, e muito particular, porque é uma raridade conseguir essa, digamos, essa sincronicidade. Tá? Eu estava numa instalação aqui na Grande BH, né? Uma instalação grande, ampla, né? E estava se instalando um rack de supervisão de sistemas, tá? Automação estava sendo automatizada, a planta é antiga, mas estava sendo automatizada, hacks de automação. E aconteceu de eu estar acompanhado do engenheiro de uma terceira firma que estava tratando do projeto como um todo. E era final de tarde, o pessoal já não estava mais trabalhando, isso é raro, né? Então o campo estava vazio e nós chegamos num rack de automação e, por sorte nossa, o rack estava começando a ser cabeado, começando a ser conectado. Outra felicidade de coincidência, né? Nessas aulas práticas é impossível você agendar, e quando agendar é difícil conseguir. Quem é que estava lá no campo? O instalador. Então estava o instalador com um projeto debaixo do braço, com um cabo na mão, olhando a régua de Borges e tomando decisões. E aí eu fiz algum comentário, porque o fabricante de painel, ele lava as mãos, tá ok? Ele lava as mãos. O que é isso, lavar as mãos? Ele coloca uma barra de cobre conectada metalicamente ao chassi. Coloca uma outra barra de cobre isolada do chassi. Então, para ele é muito barato fazer isso, e você, projetista, use como quiser esses aterramentos. Então, o cara compra um rack e vem lá as duas barras de terra. O projetista chega e coloca aquele símbolo lá. O instalador olha para o rack e toma as decisões que quiser tomar.
E tinha umas ligações equivocadas, né, que do ponto de vista de compatibilidade, em amplo espectro, vulnerabilizar bastante a instalação, né? Eu comentei com o engenheiro, olha, isso é por causa disso, questões de loop, que vai ter tensões induzidas durante o descarte atmosférico, isso aqui. Aí chegou o instalador, sabe? Chegou o instalador, vem cá, você quer isso? Ele pegou o projeto aqui, o que está no projeto? Eu olhei e vi, palavras dele, eu vi por onde é que é o mais fácil fazer essa ligação e fiz. Quem é que vai falar que ele está errado? E fiz. Então vamos lá, projeto, digamos, insensível. Quem aceitou esse projeto? Quem aceitou esse projeto, né, não pode ser ingênuo assim. Ele tem de ser crítico. Não se enamore pelo nome de quem assinou o projeto. Tem que ser crítico. Eu não estou entendendo essa parte aqui. Onde é que você detalhou essa parte aqui? Meu instalador vai conseguir fazer isso? Como? Onde é que você está detalhado essa parte? Né? Nós precisamos, né, parar de ser crianças. Tanto no nosso fazer na engenharia, quanto no nosso comprar engenharia. Né? Comprar engenharia. Então o projeto tem que ser tal que o meu instalador não precise complementá-lo, né? Complementá-lo. Né? Não existe diferenciação entre construção da instalação quanto operação da manutenção nos pontos de níveis de segurança. Não existe. O que é que eu quero dizer? Um defunto, pouco importa se ele morreu na montagem, na construção, ou na operação, ou na manutenção, é um defunto, com todas as consequências sociais, pessoais, familiares, né, que um óbito causa. A questão da NR10 é questão de segurança. Então, o assunto de construção, eu sei que a construção tem uma data de início e uma data de término. Assim como eu sei que a instalação tem uma data de início e uma data de operação que perde-se nos horizontes dos tempos. Então fica parecendo, a nosso ver, né, que o quê? Por ser uma etapa temporária, a gente temporariamente cuida da segurança. Não. Do ponto de vista legal, do ponto de vista de normas técnicas, né, não existe nenhuma distinção ou não existe soluções técnicas diferenciadas para uma instalação que está em construção, para uma instalação que está em operação. Ponto de vista de segurança, tá ok? Ponto de vista de segurança, né? Não existe. Eu estava fazendo um projeto de SPDA e tinha uma máquina de climatização de ambiente em cima da laje. Procurei por informações sobre suportabilidade a descargas atmosféricas. Procurei no site do fabricante, no modelo, baixei o manual do equipamento, procurei saber, entrei em contato, passei um e-mail, mas o silêncio foi a resposta que eu tive. No memorial descritivo, eu coloquei, na falta de maiores informações sobre suportabilidade do equipamento, vírgula, considerando que é um equipamento para ser instalado na sobrelaje, vírgula, considerei como um equipamento possível de conviver com zona 0A. Caso essa situação mude, tem que ser refeita as questões de captação no entorno do equipamento. E com isso, eu considerei ele como captor natural. Confessei aonde? No memorial descritivo. Porque foi o que eu fiz. Se eu não falo nada, aí que eu abro a guarda para qualquer pessoa dizer o que quiser de mim. Não é? Então, é meu interesse do projetista. Então, vou ler aqui algumas coisas, alguns itens que pede no item 1039 como obrigatório no memorial descritivo do projeto. Especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimadura e outros riscos adicionais. Especificações das características. Se eu estou preocupado o tempo todo em selecionar meus dispositivos no projeto, confesso isso, escrevo o que eu fiz, atenção, os equipamentos. Usei esse dispositivo, esse contator, tem dispositivo anti-arco, extinção de arco. Confessa tudo que você fez.
Indicação de posição de dispositivos de manobra, de circuito. Verde é D, desligado. Vermelho é L, ligado. Porque você tem duas culturas mundiais, uma europeia e outra americana, que entendem diferentemente essas cores. Você corre o risco, e você tem instalações no Brasil, de um equipamento do lado do outro. Onde vermelho não quer dizer uma coisa, a luz vermelha no outro quer dizer outra coisa. Colabora com a segurança? Não. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, nós vamos definir. E claro que nós vamos exigir na compra essas condições. Tranquilo, tranquilo. Nós estamos comprando, somos o cliente tem sempre razão. Principalmente quando o cliente tem razão. Não é? Simples assim, não é? Descrição do sistema de identificação de circuito elétrico, de equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente aos componentes da instalação. O que ele está falando aqui? Tudo na instalação elétrica tem nome codificado segundo um sistema que o projetista cria, adota e expõe. E no projeto ele mostra como é que isso vai ser identificado em toda a infraestrutura, toda a minha instalação. Bandeja tem nome. Essa bandeja ali de cima é uma, a de baixo tem outro nome. Então a generalidade, bandejas, não existe isso. Nós temos que ter nomes. Aonde existe dispositivo, e dispositivo de instalação elétrica é o todo para que a instalação ali esteja dentro da sua fábrica. Tem de ter nome, tem de ter crachá. E claro, essas coisas facilitam muito, né? As questões de acompanhamento, as questões de projetos futuros, não é isso? A bandeja X, como é que está a ocupação, o que é que está passando lá. Nos projetos eu sei quais são os cabos que estão passando lá. Olha que coisa maravilhosa. Então bandeja X não é solução. Bandeja Y dá, segue a mesma rota, o que é que está lá, eu posso usar nesse meu projeto? Olha só que coisa. Ó, não dá também não. Ó, nossas infraestruturas existentes estão todas ocupadas. Então no meu projeto vai ter que ter o quê? O lançamento de uma infraestrutura. Qual vai ser o nome dele? Como é que vai ser o crachá dele? Tudo isso em projeto, né? Definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações. Como é que vai ser esse crachá? Fixado aonde? Como que fixa? Qual material? Tudo isso dentro do projeto elétrico. Recomendações de restrição e advertência. É claro que o projeto está longe dos assuntos operacionais de campo. Uma vez construída, é claro que a cultura, os usos, os costumes lá é que vão ditar se o cara vai pegar aquele carrão e ir a toda nas ruas urbanas de madrugada ou não, né? Ok? As ações, claro que é um assunto operacional lá na frente. Mas no projeto já se dá para prever, já se dá para alertar. Né? Olha, essa sala elétrica tem que haver restrição de acesso, treinamento, conforme as regulamentações. Né? Alerta, está lá. Precauções aplicáveis em face de influências externas. Né? Então, o seu projeto tem uma infraestrutura num campo aberto e tem caixas de passagem para lançamento de cabo. Então, e aí, como é que é? Você, projetista, vai ter que cuidar, vai ter que alertar as questões de instalação desse cabo. Né? Alertar. Princípio funcional dos dispositivos de proteção constante no projeto, destinado à segurança das pessoas, exatamente os cuidados que você teve de escolher os dispositivos, você denuncia no memorial descritivo o que você fez. Percebe que um diário é uma confissão. É uma confissão. E um registro para toda a eternidade. Eu fiz isto por causa disso. Não é? Você dorme tranquilo. Eu durmo tranquilo. Descrição das compatibilidades dos dispositivos de proteção com instalações elétricas. Né? Você tem tipos de instalações diferentes.
Então você tem suportabilidade daqueles dispositivos diferentes, dependendo de onde ele está dentro da sua instalação, tudo isso declarado no memorial descritivo, tá? Eu confesso, vocês não estão com tempo, eu confesso que no capítulo, no título 10.3, tem muitos itens que é obrigatório no projeto, que são relativos a municiamento. O que é isso? Eu preciso municiar a instalação futuramente instalada com algumas características que são necessárias ali na frente, por exemplo, o procedimento de desenergização. Nós não vamos falar de desenergização agora, é um assunto que demanda mais tempo, mais cuidado e localização do que é isso dentro da estratégia da NR10, né? Assuntos aí de lives futuras, ok? Mas existe um roteiro do que ele fala. Desenergizar é 2 pontos. Isso. Várias linhas, várias letras ali sequenciais para você considerar uma instalação desenergizada. Vou falar só de um item dele, tá? Só de um item dele. É o aterramento temporário. O aterramento temporário. Não é só o aterramento temporário, tá ok? Deixando claro que o aterramento temporário faz parte de uma estratégia de ações para se considerar a instalação desenergizada. Mas ok, vou só pegar essa parte. Aterramento temporário. O que é aterramento temporário? Ora, eu sou eletricista, estou dando manutenção. Eu já desenergizei o circuito, eu já fiz um bloqueio de reenergização, tudo isso são pastas de desenergização, tá? Nós não vamos detalhar agora não. Eu já bloqueei, eu já sinalizei, eu constatei que realmente aqui tem ausência de tensão. Antes estava alimentada, com os procedimentos que eu fiz não está alimentada. Agora eu vou pegar esses cabos que agora estão desenergizados, que agora que não está chegando energia nele, e vou fazer o seguinte, vou conectá-los a um aterramento, conectar todos os cabos que em situação normal estão energizados. Eu vou conectar um no outro, fazer a equipotencialização e vou conectar esses cabos todos a um aterramento temporário. Qual que é o objetivo desse passo? Esse passo é o seguinte, apesar de eu ter tomado uma série de providências, imaginemos que por obra de qualquer acaso, que seja, alguém energizou esse circuito. E eu que estou aqui nessa ponta trabalhando, contando com a desenergização, graças a esse aterramento temporário, esse aterramento temporário vai prover uma situação de falta na elétrica. Então esse aterramento temporário ele tem que ser robusto para segurar a corrente de curto-circuito naquele ponto da instalação em tempo suficiente para que a segurança de ordem imediatamente superior atue e desenergize. Então, é um aterramento temporário, é conectar ao aterramento? Não. É conectar eletricamente ao sistema de aterramento com condições elétricas, mecânicas e de sustentação dessa corrente curto num determinado tempo. Isso eu não consigo tirar do bolso. Se eu sou eletricista, eu não consigo inventar um aterramento temporário. Não é? Não tem. Todavia, se estiver previsto no projeto, agora como se diz aí a turma, estamos de boa. Estamos de boa. Né? Então, por exemplo, né, é um dos itens. Vou ler aqui. Todo projeto elétrico... Tá aqui, ó. Item 10.3.6. É uma frase curta, não gasta nenhuma linha do texto. Vou ler. Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. Ponto. Próximo item. Então, ao se ler isso, tem que entender qual que é a finalidade disso. Tem que saber quais são as condições. E ao saber quais são as condições, eu, engenheiro eletricista, estou vendo aqui ampacidade, estou vendo aqui tempo de segurar essa corrente de curto sem destruição dos meus dispositivos, das minhas conexões. Então tem que ter robustez para isso. Ora,
se o aterramento temporário, se você está lá nos finalmente da instalação elétrica, né? Lá na carga de baixa potência, cabos de distribuição já com bitolas bastante pequenas, né? Ali é fácil, né? É fácil não. Eletricamente é bem possível, né? Porque fácil aí nós já estamos entrando nos meios da instalação, né? Mas é possível. Principalmente previsto em projeto, fica tranquilo. O projeto prevê, se usa assim, a gente usa. Agora, quando você fala nos grandes alimentadores, você fala na entrada da nossa instalação industrial, qualquer corrente curto-circuito ali. Então você pode imaginar que esse aterramento temporário vai ter dispositivos de envergadura que eu falo de ampacidade, de tamanho, de requisitos de instalação, de custo, da ordem de grandeza dos dispositivos aí seccionadores, dos dispositivos de proteção da minha instalação. Então dá para imaginar que não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples, nem barata e nem fácil, né? Ok, a NR10 manda desenergização? Não, recomenda. E se você não conseguir desenergizar, tem lá os requisitos, assunto para outras lives, né? Assunto para outras lives, ok? Então, ótimo. Também tem isso, né, gente? A gente ri para não chorar, né? Veja só, o projeto tem que falar o que se fazer e como fazer. Ele tem que dar uma prévia, pelo menos. Ou ele tem que mostrar ou registrar que possível é, né? Eu estava em campo, uma instalação em São Paulo, interior de São Paulo, e com um parceiro de então, e nós estávamos orçando uma instalação numa planta industrial, tá? Uma planta industrial. E uma parte dessa instalação era lançar um alimentador elétrico, lançar infraestrutura, tá ok? Em área aberta, de uma sala até outra, e lançar um alimentador ali dentro desse bandejamento, né? Então estava lá, e eu estava lá, a equipe da outra firma, da firma companheira, né? Fazendo levantamento aí do projeto, né? Um sol quente de verão, né? Capacete, abafador, né? Máscara, tudo, os EPIs que sempre incomodam, né? Um calor danado e sondando, olhando por onde quer ter que passar as infraestruturas, já vendo os problemas, né? Ponto parado. Então ele ia precisar fazer andaimes para construir, ok? A infraestrutura. Nessa instalação entra qualquer andaime? Não. É o andaime XYZ, não sei, tem lá a especificação. Como é que é esse andaime? É por encaixe? Não. Todas as conexões são aparafusadas com porca e parafuso. E quem é que monta esse andaime? É você? Não! Tem que ter um profissional que monta e desmonta andaime, o andaimista. Ninguém mais monta nem desmonta. E o andaimista não faz nada além de montar e desmontar. Então o que acontece na prática? Você, firma que vai prestar, você tem que contratar já a firma de andaimes que lá está, né, alugando os andaimes plus advanced, né? Para o quê? Para quem necessitar. E claro que ele tem um técnico andaimista para montar e desmontar. Então o que isso quer dizer? Você tem que contratar esse andaime desta firma, você tem que alugar. E tem mais, você contrata lá, o cara monta o andaime? Não. Tem que passar por uma série de OKs, né? Na parte de projetos, na parte de obras, na parte da operação da unidade. Ok, pode montar o andaime. Aí o cara monta lá, montou o andaime. Você sobe? Não, o andaime só está montado. Aí vai a segurança vai inspecionar se está montado de acordo e não sei o que é isso, mais aquilo, né? Aí você sobe? Não! Aí você tem que pegar o ok da OS, já que você tem um andaime, já que tem isso, aí você vai para campo montar. E tudo isso em que condições? Companheiros, se começar a chover, ninguém vai para campo. E os seus funcionários ficam parados, né?
Isso só para montar. E aí você ter acesso. Mas aí, só resumindo, nós estamos às 20 horas e 15 minutos, temos aqui mais uns 10 minutos. Só resumindo, aquele sol quente, era o Luciano o nome dele, fazendo lá as contas, medindo, né? O que ele ia precisar. Eu chamei ele, falei assim, Luciano, tá fácil fazer esse orçamento. Falou, tá fácil? Eu tenho essa característica, tá? Às vezes me complica, às vezes é divertido. Eu brinco, mas com a cara, falando sério. Eu falei, Luciano, tá fácil fazer esse orçamento. Ele arregalou os olhos, tá fácil? Como assim? Ora, mede aí os andaimes lineares que você vai precisar. A altura deles, ok? Coloca aí a previsão de tempo, de chuva, coloca aí um fator que de uma semana você vai trabalhar 2 dias, vai trabalhar 3 dias, né? Aí você chega no custo, chega no valor, ok? Aí você coloca 10% que você paga a infraestrutura e os cabos. Aí começou a rir e falou assim, não é que é? Falei, estamos chegando nisso, né? Quer dizer, os meios para se fazer com segurança, dentro dos critérios da firma, são muito mais exigentes do que o serviço de engenharia em si. Isso está cada vez mais gritante. Cada vez mais gritante. Quer dizer, o cabo elétrico, que é o objetivo da obra, é a parte menor, né? Essa é a parte menor do trabalho, né? Então, claro, o projeto tem que especificar como vai ser feito, você tem que saber como é que você vai construir, para que até o orçamento seja feito dentro de realidades, né, econômicas, né? Eu coloquei uma pergunta hoje no History. Como é que chama? Story. Story. Eu tinha lembrado dela agora, não sabia se você tinha anotado aí. Story, né? Story. E eu fiz a seguinte pergunta, isso é caso encontrado. Cheguei na planta, uma planta grande, um projeto grande, quer dizer, uma instalação com várias unidades dentro da instalação, né? Dentro do local. O local é um bairro como se fosse um bairro de uma cidade, né? Muitos metros quadrados e com várias unidades de processo, você pode considerar que é uma fábrica, né? E eis que nesse contrato estava contratado o projeto e a construção. E tem mais, eu cheguei lá, já estava a equipe montando e gente projetando. Só brasileiro. Só brasileiro. Se um engenheiro de uma cultura mais o quê, hein? Mais realista, tá ok? Menos entusiasmado, né? Ele falou assim, não, como assim? Eu mandar eu cercar o país e falar que é hospício. O pior é que tá com a razão, né? Porque o projeto é a previsão, não só do que você vai fazer, como você vai fazer, como também de negociação das interferências. Não existe projeto elétrico dessa unidade nessas condições, que tem lá as suas necessidades, nas questões de pressurização, de líquido, tem lá as suas necessidades de exaustão de vapor, tem lá as suas necessidades de acesso aos equipamentos para manutenção mecânica, manutenção outras, tem lá as suas necessidades diversas de várias outras áreas. As próprias NR, as normas regulamentadoras, diz de vários aspectos de instalação. Então não existe instalação elétrica, existe uma instalação elétrica azeitada, negociada, com todas as interferências ali da instalação. Claro que os outros projetos também, por favor, façam isso. Para o quê? Depois de uma ideia de como deveria ser, depois de apresentado, depois de surpreendido, porque o fulano lá falou, olha, isso aqui não dá por causa disso, e eu não sabia disso. Então, depois de negociar as interferências, né? Depois de azeitar como é que vai ficar de uma forma mais equânime, mais adequada para todas as necessidades plurais de uma instalação industrial, aí eu tenho um projeto. Eu tenho projeto, responsabilidade do projeto. Aí eu posso contratar
E eu posso contratar falando, é esta construção que eu quero, é esta relação de materiais, é estes procedimentos que você vai ter que seguir, ou similares a esse, né? Aí, o que vai orçar a instalação, vai orçar a construção da instalação, sabe exatamente o que ele está cotando, ué. Como é que ele vai cotar sem um projeto? Quais são os reais materiais, né? Se isso é possível, e já entendendo que o empreendedor está ali para sim fazer negócio, é claro que o orçamento dele vai ser sempre com margens a mais, né? Não dá para ele correr o risco de trabalhar lá 2 anos para no final de 2 anos saber se ganhou ou perdeu dinheiro, não tem jeito, né? Então, projeto é uma responsabilidade. Fechou o projeto. Ok, já está maduro, já discutimos com quem tinha que discutir, já atendeu as questões, as manutenções desses equipamentos, quais são? Tem acesso aí? Tem acesso para as manutenções? Eu já fui numa instalação, é bem antiga, tá ok? Essa solução é por causa da idade, né? Que é a sala elétrica que eu entrei, tinha madeiras, né? Toras de madeiras e um transformador lá em cima. Suspenso, cara. Suspenso. Espero que essa madeira não demande, os cupins não comam, né? Espero que não precise mexer jamais nesse transformador. É claro que a situação não existe, né? Então é uma situação, uma instalação muito desatualizada, né? Muito desatualizada, né? Então a manutenção, os acessos, os procedimentos de manutenção têm de encontrar local confortável, espaço adequado, iluminação adequada, posição adequada, não é? Menos do que isso é brincar, né? Menos do que isso é brincar, né? Então, acreditar que dá para fazer projeto junto com instalação, isso não é projeto, isso é um as-built. É como é que eu resolvi. Aliás, esse nome está bem melhor do que projeto. Como é que eu instalei? Ó, vou registrar aqui. Como é que eu me virei? 2 pontos. Ó, fizemos isso, fizemos aquilo, instalamos aqui, usamos esse parafuso, esse conector, né? Aí sim, mas não é projeto. Projeto, consulte qualquer dicionário. E se você é técnico, engenheiro, você vai se assustar com o que está escrito lá. Porque o que está escrito lá é o óbvio. Projeto é futuro. Nós temos uma instalação. Qual o projeto dela? Ok, projetei, contrata a construção. Uma vez construção, não há de se falar que aquilo é o projeto elétrico. A gente chega na instalação e fala assim, isso é um projeto elétrico? Mas, não sei, o projeto de quê? De amanhã, depois da manhã, ainda não fizemos. Não, um projeto que tem essa instalação. Essa instalação tem projeto, essa instalação tem situação, tem registro. Me dê o registro dessa instalação, né? Ah, sim, o registro. Partiu de um projeto, fizeram a instalação. Durante a instalação descobriram algumas coisas, algumas interferências que foram contornadas. Esses contornos foram de acordo com norma técnica. Quem achou esses contornos, decidiu por esse contorno, fez um memorial de instalação, assinou com uma arte, falando que todas as modificações foram a bem das situações e que não ferem normas técnicas e que não mexe, não traz riscos adicionais à instalação do que os já existentes no projeto original. E faz uma arte, e faz um registro. Registro não é pegar o projeto e mudar, é pegar o projeto, copiar a nível de registro, esse aqui é o documento de registro, agora é o instalador, fiz isto, mas esse aqui não fiz não. Esse aqui eu fiz assim, fiz assado, fiz assim. E claro, faço alteração nas plantas de registro. Registro, né? Uma amiga minha falou assim, Alexandre, encontrei num evento, Alexandre, agora só vou entregar meus projetos em papel. Eu falei, que isso? Nós estamos em 2010, já não virou século não, virou milênio, mulher. Como assim? Né? Não. Aí ela confessou a dor dela. Porque eu vi um projeto meu, ela fez um projeto mudado com alterações que são um descalabro. Né? Então, calma lá. Projeto, a responsabilidade dela é entregar. Entregou o projeto conforme norma técnica, tudo documentado está aqui. Outro assunto, registro da instalação.
Alguém vai mudar o que está aí, não vai instalar do jeito que está, não tem problema. Registra como é que instalou, num documento de registro, justifique o que fez, né? Justifique o que fez. Né? E nessas horas, muitos fantasmas somem de nossas vistas, não é? fazendo SPDA, visita, projeto, o cara falou assim, aqui não precisa não, porque aquela edificação ali está num volume protegido, aqui não precisa de captação, não precisa de descida, aqui também não precisa por causa disso. Eu falei assim, tudo bem, escreva isso, faça uma arte disso e arquive isso. Porque os documentos têm que ser consultáveis, disposição das autoridades e dos trabalhadores. Item da NR10, item de lei. Escreva isso que você está me falando. Falar é fácil. Porque eu posso até escrever isso depois que eu registrar o porquê que eu estou falando isso. Não é olhar e ter um achômetro. Vou fazer os cortes, vou fazer os desenhos, vou usar a esfera rolante de acordo com a 5419, registro tudo, e, portanto, a edificação A está já protegida nas questões de captação e descida, sendo dispensada a captação e a instalação de descida nela, enquanto a outra edificação lá tiver com SPDA, conforme não. Claro, eu escrevo isso, mas documento. Documento é escrever, não é? Senhores, nós já estamos chegando aqui ao final, né? Já estamos chegando ao final. Agradeço aí a atenção de vocês, né? Então, volto a repetir, nós temos aí página aqui no Instagram, nós temos página no Facebook, nós temos página no YouTube, né? Os vídeos aqui de nossos encontros, eles estão lá, né? Estão lá. E também a gente faz edição, aqui minha equipe de produção faz edição para cortar em pequenos trechos, né? Para alguns assuntos específicos. Então você tem vídeos lá mais longos, tem vídeos lá mais curtos. Então, material interessante para quem quer conhecer melhor a NR10, principalmente nas entrelinhas, né? E fique à vontade para me dirigir pergunta, colocar pergunta, sugestões de tema aqui no nosso encontro. Será uma grande alegria, né, poder atender a vocês. Eu já disse numa live aí para trás que enquanto tiver assunto de NR10, nós estamos aqui fazendo live. Então, previsão de término não está nessa encarnação. Tá? Muito obrigado, viu? Quero agradecer a todos. Rose está aqui, Marconi está aqui. Tudo bom? Cerveja Arte? Tudo bem com você? Né? Elza, muito obrigado, viu, Elza? Muito obrigado pela sua presença, né? E um forte abraço a todos vocês. Está aqui minha mãe também. Minha mãe está aqui presente. Muito obrigado, mãe. Só lembrar todo mundo também que a gente tem um canal no Telegram, que está aqui na bio do Instagram. Então, se vocês forem lá no perfil e acessarem lá o link que lá está, vocês podem entrar no nosso canal do Telegram, porque a gente está avisando todas as novidades quando a gente posta vídeo novo, quando a gente está preparando algumas outras atividades para trazer para vocês também. Semana passada foi com o Tomé, né? A gente já está pensando aí, programando também mais algumas parcerias aí que podem agregar o assunto de NR10, e todas essas novidades a gente posta lá no Telegram. Ok, então tá avisado aí. Um grande abraço, viu? Muito obrigado e até a próxima quarta-feira.